o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita. Cultura Espírita é um oferecimento do Instituto de Cultura Espírita do Brasil para discutirmos, conversarmos, analisarmos aspectos doutrinários. Eu tenho aqui comigo, eu sou o Assaruí Franco de Moraes, eu tenho aqui comigo o Geraldo Cardoso, um colaborador muito querido, e também o Joel Vaz, né, que apresenta a sua agenda. Então, Geraldo, para a sua saudação para os nossos amigos. Meus amigos, o nosso fraternal abraço, desejando que Jesus esteja em todos os corações. Joel. O mesmo eu desejo a todos os meus amigos ouvintes, aos meus companheiros da mesa, luz, paz, harmonia, com Jesus no coração sempre, nada nos faltará. Conforme eu falei, né, no programa passado, as casas espíritas estão em recesso de um modo geral. O ICEB volta às suas atividades depois do Carnaval, lá para março, mas os programas de verão estão aí em plena atividade. O grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, que se reúne todas as quartas-feiras, inclusive hoje, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, às 19 horas, aguardando por vocês. Hoje, o doutor Glaucimar Machado é o nosso convidado. Glaucimar é um médico fantástico, irmão de outro ícone da doutrina espírita, que é o Dirceu Machado. Ambos fazem uma dupla amorosa, querida, com um talento extraordinário na exposição dos temas da doutrina espírita. Então vocês estão todos convidados para participar desse encontro. Eu vou retomar um pedacinho do bate-papo da semana passada, contando algumas historinhas do filme do Chico Xavier, que nasceu do livro do Marcel Souto Maior e que foi dirigido pelo Daniel Filho. O Marcel, conforme eu já falei, e todo mundo sabe, ele pregou aí os 7 ventos, que ele não é espírita, mas que ele está meio perplexo pelas coisas que estão acontecendo. E tem algumas particularidades que aconteceu no filme, por exemplo. O Daniel, que é muito detalhista, ele conseguiu uma fotografia daquele cachorrinho do Chico, que foi sacrificado pela saga da vizinha, que ele latia muito e deu veneno de rato, e o Chico quase deu uma bengala, uma vassourada nela, só não deu porque o mano não deixou. Então o cara da produção saiu atrás com aquela fotografia para encontrar um vira-lata parecido com aquele, e rodou por tudo quanto é lado, ali naquela periferia de Tiradentes, onde o filme foi rodado em boa parte e tal, e depois em Uberaba, e nada, até que um dia ele encontrou um cachorrinho, que o cachorrinho não saía, mas tinha dono, mas não saía de perto dele, com o rabinho assim, e muito parecido com ele. Eu acho que é isso aqui, cara, você quer um cachê pelo cachorrinho e tal, não sei o quê, tá tudo certo, tudo bem. E assim foi feito isso. Como é que é o nome do cachorro? Chico. Ainda nessa questão que forma o anedotário do filme, a Giovana fazia a mãe, a segunda mãe do Chico, né? A Giovanna Antonelli, lembra do filme? E tal. E tinha um bebê naquela sequência. E o Daniel, previdente, falou assim, traz 2, porque se um começar a chorar demais ou qualquer coisa, aquele impacto da desarmonia do cotidiano dele, trouxe um. De fato, o primeiro abriu um berreiro e não deu para... Traz o outro quietinho e tal. Como é que é o nome do bebê? Cidália. Que era o nome da mãe dele, da segunda mãe do Chico. E assim, para encerrar, a conversão de fato do Nelson Xavier, que era ateu, comunista e tal, e que recebeu o toque do Chico. E hoje é um espírita praticante, peregrina pelo Brasil afora, com um monólogo contando a história do Chico, e o resultado desse trabalho é todo doado à Casa dos Espíritas da cidade onde ele está. Continuem nos ouvindo com os meus queridos professores. Muito interessante, né? Muito. Bom, meus amigos, então nós entramos aqui
a parte desse bloco que responde a perguntas que nos são enviadas pelos nossos amigos, pelos nossos ouvintes. E eu peço então ao Geraldo que, por favor, dê início a essa parte. Selecionamos as perguntas formuladas pelo ouvinte Madalena Corrêa Simplício de Campos, Rio de Janeiro, ou via internet. Primeira pergunta: como a doutrina espírita compreende o sentido da fé? Olha, a nossa resposta visa esclarecer qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas. Como a doutrina espírita compreende este sentimento e de que forma colocá-lo em prática frente às dificuldades da existência, isso é um desafio. Vamos ver o que diz Mateus no capítulo 17, versículos 14 a 19 do Evangelho de Jesus. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus diz que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, por menor que seja, mas sincera e consciente, terá a capacidade para remover montanhas. Com isso, o Mestre nos faz refletir sobre o quanto somos descrentes nos momentos difíceis. Nos fartamos de muita teoria, mas na hora da prova, fraquejamos. Uma pequena dose de fé já não faria tantas maravilhas? É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder deste sentimento tão falado, tão pouco compreendido e praticado, que é a fé. Pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Em sua carta, Tiago nos ensina que a fé é condição fundamental, mas que sem obras ela não realiza. Então, para o Espiritismo, transparece a condição de que a fé é fundamental, mas ela precisa ser praticada em nome do amor incondicional, em nome do amor ao nosso próximo e do nosso trabalho por ele. Ou seja, a fé não subsiste sem as obras. São as obras e a fé que nos elevam e que nos mostram o caminho para Deus. Muito bem. A segunda pergunta da nossa ouvinte: terá Kardec correspondido ao que dele a espiritualidade esperava? Olha, a responsabilidade pelo advento do Espiritismo, na qualidade de terceira revelação, não poderia ser entregue a alguém que não tivesse um histórico espiritual de grandes conquistas. O espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, em seu livro psicografado por Chico Xavier, nesse livro chamado Cartas e Crônicas, descreve no capítulo 28, o nome desse capítulo 28 é Kardec e Napoleão. Então são mostrados ali dois exemplos de missões de grande responsabilidade atribuídas a dois espíritos e o que aconteceu com eles. Irmão X descreve uma reunião de dimensão espiritual. Na noite de 31 de dezembro de 1799, onde um expressivo número de espíritos, de alguma forma comprometidos com a Terra, testemunhavam a reafirmação a Napoleão. No caso, Napoleão havia se desprendido durante o sono para participar dessa reunião. Então, eles testemunhavam a reafirmação a Napoleão da importância do seu papel político nos rumos da França e da Europa. Napoleão estava ali amparado pelo iluminado espírito do druida Allan Kardec, que contava com o êxito da missão do general francês para os bons rumos da sua própria missão. A Kardec foi configurada
a grande confiança de que ele seria vitorioso, mas a espiritualidade superior sabia também que, mesmo entre almas escolhidas, o livre-arbítrio tem soberania para influir nas decisões. Portanto, no crédito atribuído a Kardec, ficou apensa a advertência de que, caso ele falhasse, outros estariam apostos para substituí-lo, pois o grande plano não poderia sofrer solução de continuidade. A história nos mostra que Napoleão, motivado ainda pelas intempéries da vaidade humana, apesar de suas qualidades como líder, sucumbiu e perdeu-se no emaranhado de lutas que o desmereceram, e viu assim a sua missão falhar. Todavia, Kardec superou quaisquer dúvidas que pudesse ter e veio a abraçar a sua missão com grande esforço e dedicação, permitindo que as bases do Consolador prometido se fincassem no mundo dos homens. Codificando o Espiritismo, ele correspondeu plenamente ao que dele se esperava. Magnífico. A terceira pergunta da nossa irmã. A fé é uma só ou depende do sentimento que nela colocamos? Bom, nós vamos encontrar então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, versículo 12, o seguinte: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Aqui, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força ela pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, Kardec define a fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional buscando novos horizontes de atuação. Todos nós temos que ter esta fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa humana. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho. Sentimento esse que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. Podemos citar vários exemplos de homens que realizaram grandes tarefas para o bem da humanidade, acreditando no seu próprio potencial, atuando em vários campos de atividades, como, por exemplo, a política, as ciências, os descobrimentos e também o campo empresarial. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Esta fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos desta última e direciona esta força material para a satisfação da coletividade e não mais só a da individualidade. Agora, a fé que a nossa doutrina veio propagar é a fé raciocinada. Todo espírita deve procurar compreender exatamente o que quer dizer esta fé raciocinada, porque é exatamente ela que diferencia a nossa qualidade religiosa. Então veja bem, a fé raciocinada é aquela que, conforme este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, veio aliar a este sentimento de crença e vontade de querer, que é a fé, uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. É ela quem dá uma base sólida à nossa crença,
podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. Deve ficar claro que o perigo da fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a gênese do fanatismo religioso que causou tanto mal para a humanidade, é que deve ser combatido com serenidade e racionalidade. Então, veja bem a importância da fé raciocinada. Uma certa ocasião, Geraldo, eu tive uma conversa com um amigo de uma outra confissão religiosa e estávamos falando exatamente sobre essa questão. Então ele virou para mim e disse assim, não, mas a fé raciocinada é uma contestação. Porque na hora em que você procura racionalizar a fé, você tira dela a essência divina e procura então fazer com que ela seja de acordo com o que você acha e com o que você pensa. Eu falei, olha, a fé é uma questão extremamente subjetiva. Parece aquela brincadeira que quando se fala do ateu, né, que o ateu vem e diz assim, graças a Deus eu sou ateu. Né? Então a fé, ela é uma questão realmente subjetiva. E quando eu falo fé raciocinada, eu tenho que entender a minha fé na medida em que eu tenho elementos pessoais de cultura, de entendimento, para poder então encaixar o meu raciocínio naquela fé que eu sinto. Se essa fé raciocinada ela não representar uma subjetividade daquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, então a minha fé ela não pode ser discutida, ela não pode ser observada, é a fé cega, que tem a tendência, né, de levar aqueles que são menos, digamos assim, aquinhoados pela razão, leva ao fanatismo. Entendeu? Então, isso faz me lembrar aquela questão na época dos templários. Existia uma situação, os templários eles foram sendo empurrados, enfim, eles ficaram só num pequeno espaço, né? Isso foi ainda na Idade Média, num pequeno espaço chamado, de uma região da França chamada Languedoc. Ali eles foram de tal maneira encurralados que eles ficaram... A questão dos templários, isso tudo era uma questão evidentemente religiosa e de interesses. Eles ficaram encurralados dentro de uma igreja. Então um dos líderes do movimento contra os templários foi informado disso. Aí ele disse que pusessem fogo na igreja. Mas aí os oficiais do exército dele disseram, mas não vamos botar fogo na igreja, vai morrer quem tem culpa e quem não tem culpa, quem estiver lá dentro vai morrer. Aí esse líder, o nome dele era Montfort, ele virou e disse o seguinte, não se preocupe, Deus saberá quem é quem. E tocaram fogo na igreja. Então, onde eu digo para vocês, essa questão da fé, ela era subjetiva. Esse camarada tinha uma fé extraordinariamente negativa, porque ele achava que Deus saberia o que fazer. Tá? Então, quando nós falamos em fé raciocinada, e é uma fé subjetiva, nós estamos exatamente procurando... E o que a nossa razão diz é aquilo que o nosso coração sente. Portanto, é por isso que uns são espíritas, outros são protestantes, outros são católicos, porque a fé e a visão de cada um se equaciona num nível de atração para um e para o outro. Não? Muito bem, meus amigos. Então aqui nós encerramos o nosso bloco desse programa, agradecendo pela atenção de todos. Na continuidade nós teremos o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje é de autoria de uma jovem espírita que se declara encantada com as demonstrações de simplicidade, amor, solidariedade e coragem
demonstrados pelo eminente Papa Francisco quando em sua visita ao Brasil. Vejamos as palavras que demonstram a firmeza dessa jovem. Eu, Driele Miranda Lorenzi, sou espírita. Ultimamente, tenho lido críticas ao Papa Francisco de várias pessoas, de algumas religiões ou não. Deixo aqui o que penso a respeito. Em meus 18 anos, me sinto muito mais feliz em estar viva e poder presenciar um grande líder nos dando verdadeiros exemplos de amor e humildade. Independente da religião que seguimos, atos de bondade são incontestáveis. Eu fico profundamente feliz com o carinho que o Papa Francisco tem demonstrado por todas as pessoas, principalmente aqueles que não estão na sua área de visão. Busca a todos, nos aglomerados, atrás das câmeras, faxineiras, seguranças, moradores das periferias e da Zona Sul. Trata a todos igualmente, não importa a qual camada da sociedade pertençam, ricos ou pobres. Francisco não se importa, Jesus não se importou. Ele está nos dando exemplos, pois quer que a Igreja e todos nós assim o façamos. Posso dizer que vi no Papa Francisco uma luz que trouxe, com a Jornada Mundial da Juventude, uma nova esperança ao jovem brasileiro e aos jovens do mundo. Acham que eu estou exagerando? Então me falem, quantas vezes vocês já viram milhões de pessoas, jovens em sua maioria, debaixo de frio e chuva, unidos, não se importando com classe social, sexo, etnia, cantando juntos pela paz, por um mundo melhor, como foi visto em Copacabana. Meus amigos, quem disse que não podemos construir um mundo melhor? Não, eu não sou católica. Que importância tem? Qual? Nenhuma. Todos que possuímos acesso à informação sabemos dos problemas sociais do nosso país e do mundo, mas ao invés de tentarmos criticar e colocar a culpa nisso ou naquilo, porque não levantamos e começamos a mudar? Sim, nós podemos, ou melhor, nós devemos ser esta mudança. Como disse o Papa Francisco, Cristo bota fé nos jovens. E eu acrescento, e nas crianças, adultos e idosos. Queremos um mundo melhor? Sim, queremos. Então vamos ser melhores. Vamos ter mais amor e gentileza. Independente de nossas ideologias religiosas, que possamos nos inspirar neste missionário, no nosso já querido Papa Francisco, que nos tem falado, mas, sobretudo, demonstrado gestos de bondade e amor. Que possamos nos inspirar no humilde Papa e não buscarmos somente as aparências exteriores, mas o interior. Tentando fazer o que Jesus nos pede, amar nosso próximo com verdadeiro amor, sem que nos afastemos uns dos outros por barreiras de preconceitos em nossas doutrinas, nossas crenças. Sou espírita, porque é nessa doutrina que me sinto em paz comigo mesma e próxima de Deus. Sou espírita porque no Espiritismo encontro e compreendo Jesus, sabendo que Ele está igualmente em todas as outras religiões criadas. Basta que lhe sigamos os passos. Sou espírita, mas acima de tudo, sou um ser humano, como cada um de vocês, e quero a paz, quero um mundo melhor e lutarei por ele. Sabemos que foram muitas as lágrimas derramadas por causa do ódio, do egoísmo e da ganância ao longo da história da humanidade. Mas apesar de tudo, sim, eu ainda acredito que o amor é a cura. Então, vamos nos amar.
brancos, negros ou asiáticos, vamos nos amar. Brasileiros, americanos ou europeus, vamos nos amar. Cristãos, budistas ou ateus, vamos nos amar. A todos vocês, meus irmãos dos 4 cantos do mundo, faço este humilde apelo. Vamos nos amar. Assinado Driele Meanda Lorenzi. Meus amigos, que bela mensagem dessa jovem. Gratos pela fraternal audiência, aqui nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Este é o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. E estamos apresentando a você hoje as novidades que acontecerão no 3º sábado de janeiro. Lembra você que na parte da manhã o Instituto de Cultura Espírita está sem atividades. Mas às 3 horas da tarde, em ponto, o nosso curso de férias. E este curso de férias é realmente ímpar, imperdível. Teremos, no próximo sábado, Maria Rita e o tema Memória Ativa, que faz parte do curso de férias Indivíduo Saúde Integral. O nosso portal do ICEB está sendo todo ele reformado, com uma nova cara, inclusive no Facebook. Nova Vida, novo portal. Se você tem acesso à internet e você tem um tablet, um smartphone, um microcomputador, aonde quer que você esteja, você baixa o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso portal, onde você pode ver, rever, ouvir e assistir de novo tudo que apresentamos. Muito obrigado. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.